Olá, muito bem-vindos! Iniciando agora mais uma aula de ciências e o assunto de hoje é os ambientes da Terra. Você vai encontrar este assunto no seu livro de ciência, Os Ambientes da Terra, página 20. E o que nós temos para falar sobre os ambientes da Terra? Planeta Terra, o lugar que nós vivemos. Aqui no planeta Terra nós temos seres vivos e não vivos. O que são seres vivos? Planta é um ser vivo? Sim, ela consegue crescer, ela se desenvolve, ela às vezes produz flores, frutos. Nós somos seres vivos. Agora, se você pensar, uma casa é um ser vivo? Uma casa não é, ela não tem vida própria, porque ela foi construída pelo homem, olha só. Então, nós vamos falar, nos ambientes da Terra, nós temos seres vivos, seres não vivos, nós temos o ambiente natural, o ambiente da natureza, aquilo que veio, faz parte da natureza do nosso planeta, ambiente natural, plantas, gramado, flores, terra, isso é um ambiente natural que foi feito pela natureza. E um ambiente construído é aquilo que o homem precisa construir para que aquilo exista, como a casa, por exemplo, como as ruas, os bancos, os objetos que a gente usa, isso são seres não vivos, os objetos. Já os ambientes, os lugares que a gente vai e tem algum tipo de construção feita pelo homem, a gente chama de ambiente construído. Nós temos vida terrestre, que são seres vivos que vivem na Terra. Nós temos os aquáticos, se os terrestres são os que vivem na Terra, os aquáticos são os que vivem na água, seres vivos que vivem na água. Nós temos todos os ambientes da Terra, nós temos questões de preservação, aquilo que não se pode retirar da natureza, senão causa prejuízos para nós, e ambientes alterados. Por exemplo, a cidade é um ambiente alterado. Você sabia o que é que tinha aqui em Bebedouro antes de ter todas essas casas? O que tinha aqui? Lembra que a nossa cidade é conhecida pela água muito boa, que os viajantes paravam aqui para beber? Então, naquela época, como será que era o ambiente aqui em Bebedouro? Tinha mais natureza, tinha plantações, tinha esses locais próprios para beber água, tal. Era um ambiente preservado. Hoje nós temos muito mais ambiente alterado. Por quê? Nós crescemos a cidade, fomos construindo casas, comércio, ruas, avenidas, praças, e aí esse ambiente passou a ficar alterado. Então tudo aquilo que você olha e não faz parte do natural da natureza, passa a ser algo construído, feito pelo homem. Os ambientes da Terra também mudam muito. Tem ambiente que é mais frio, outro que tem mais calor, ambientes que são mais secos, outros que são mais chuvosos. Nós, aqui onde nós moramos, nós temos um certo equilíbrio. No frio não é um frio que nem você vê nas geleiras. Também o calor não é um calor do deserto. Então nós vivemos num lugar até privilegiado. Por quê? Os ambientes que a gente tem aqui, as estações do ano, o verão que tem um pouco mais de calor, o outono onde as folhas começam a ser trocadas, o inverno que é mais frio, a primavera, a gente tem essas estações do ano, nós temos elas bem assim, distribuídas. Agora, se a gente for pensar nas estações do ano em lugares que ficam ou no extremo norte ou sul do planeta, hemisfério norte ou sul, o que acontece? Eles tendem a ser muito mais frio, porque a luz do sol não bate diretamente nesses lugares. Então, por que a professora está falando sobre tudo isso agora? Para a gente ter a noção de que os ambientes da Terra são muito variados
e nós vamos começar a visitar esses ambientes a partir de agora. Então, olha aí na sua página 20, o que nós temos? Os seres vivos podem viver nos lugares mais diversos do planeta Terra, como no mar, seres vivos no mar, nas matas, nas fazendas ou nas cidades. O que você vê no ambiente que está representado aí na imagem? Então, conforme a professora foi falando, você deve ter observado nessa imagem que você tem aí, que existe um ambiente natural, olha, não tem nada construído pelo homem aqui. Nós vemos um gramado, uma mata, nós vemos árvores, tem animais e esses animais, eles se alimentam de alguma coisa. Os animais são seres vivos e eles precisam se alimentar para sobreviver. Então, talvez você não conheça todos esses animais que tem aí, mas eu vou te falar. A imagem A, nós temos o biguá, que se alimenta de peixe, ele está comendo um peixe aí. O animal que está na letra B é um búgio, que ele está comendo folhas de árvores. Na C, a imagem C, nós temos o veado campeiro. Ele come essa vegetação mais rasteira, mais curtinha, né? Mato mais rasteiro. O tamanduá bandeira, que está no D, ele gosta de comer formigas no formigueiro. Então veja só, nós temos diferentes animais que são seres vivos que estão se alimentando, cada um se alimenta de uma coisa diferente, né? Este é um ambiente natural. Então, se você observar bem a imagem, ali está bem representado tudo aquilo que é natural. Se a gente estivesse vendo uma cerca, ou uma ponte, ou uma torre aqui no meio dessa imagem, então a gente já teria que falar que neste ambiente há algumas coisas que são construídas pelo homem, mas aqui não, aqui a gente vê a natureza mesmo como ela é. A Terra tem muitos ambientes, é o que estamos aí na página 21. E olha só, o ambiente é tudo que está na nossa volta, aquilo que podemos ver ou sentir de alguma maneira, como o solo, água, luz e outros seres vivos, além do calor do sol. Então, tudo isso faz parte do ambiente da Terra, o nosso planeta. Existem ambientes muito diferentes na Terra. Alguns deles são mais quentes que outros. Há ambientes que chove muito e outros que são mais secos. Aí vocês têm dois exemplos de ambiente, ó. Um ambiente, primeiro, que chove pouco, que a temperatura é alta, e vocês podem ver que lá em São Lourenço do Piauí, como que estão as árvores, como que está o solo está bem seco, as árvores estão secas, por quê? São seres vivos que estão necessitando de água e o ambiente se torna seco. Já no ambiente retratado na segunda imagem, as chuvas acontecem mais, então vocês podem ver que tem árvore bem verdinha, um gramado, já fica tudo diferente na imagem. Nós temos isso e é em Santa Catarina. Então nós, aqui na nossa realidade, a gente pode observar alguns lugares também que são diferentes dos outros. Você tem uma atividade a ser feita, você tem que circular num diagrama 6 componentes que fazem parte de um ambiente. Então, falamos muito sobre os ambientes da Terra. O que tem no ambiente da Terra? Água, falamos sobre água, planta, luz, animais, solo, ar. Então, você vai encontrar essas palavras no diagrama, vai marcar aí para mim no seu livro e tirar uma fotografia e enviar. Estou aguardando a atividade de vocês com muita ansiedade para depois a gente continuar esse assunto tão gostoso. Um beijo!